Estamos no segundo bloco do TCE Notícia e o assunto é saúde. E agora vamos falar de gripe. Um pouquinho antes do inverno, é o momento certo para falar sobre esse assunto. Isso, a gente tem uma parceria com a Associação de Funcionários, a ASTSERG, e essa parceria, a associação, ela promove todos os anos, junto com a CMA, uma vacinação para os funcionários e seus dependentes para a gripe. Né? Isso vai ser agora no mês de maio, no dia 12, 13 e 14 de maio, e a vacinação vai estar disponível na CMA. A gente começa a vacinação às 10, vamos até às 16 horas, então 3 dias de vacinação, e a gente vai ter um segundo grupo para as pessoas que estão em viagem, né, porque o TCE faz muitas inspeções. A gente vai ter um outro grupo e um outro dia já agendado pela própria ASTSERG para a gente refazer essas pessoas que não puderam participar nesses 3 dias de período. Né? A gente tem uma expectativa de fazer em torno de 400 doses de vacina, né, que para a gente, assim, diminui bastante o índice de abstenção do próprio funcionário, né? É uma medida para evitar o que a gente tem visto muito com frequência, né, que são as pneumonias, né? Você tem uma virose, aquilo complica, e assim, um funcionário que poderia ficar ausente 3 dias, às vezes passa 10, ou tem uma complicação mais grave, ou vai para um CTI muitas vezes, por uma coisa que poderia ter sido evitada por uma medida de saúde, né, protecionista para ele. Né? E que eu achei interessante que vocês estenderam isso também aos dependentes. Porque assim, isso é um ciclo, né? Então a gente tem que quebrar o ciclo, né, não só individual, né, mas a gente tem que quebrar o ciclo familiar, a gente tem que quebrar um ciclo maior. Então, essa extensão é justamente pensando em vacinar o maior número de pessoas que a gente tem em convívio com aquele funcionário também, né, para evitar que esse ciclo seja realmente interrompido. Maravilha. Eu recebi aqui, olha, vocês têm serviço de academia de saúde? Não, isso são projetos. Projetos. Isso. Yoga terapêutica, Isso. RPG, reabilitação oral. Então, vamos começar falando um pouquinho de cada um rapidamente. Como é que é essa academia da saúde? Como é que é esse projeto? Isso aí é o seguinte, isso aí está bem no início, né? A gente botou esse nome de Academia da Saúde, né? Porque, assim, você tem que dar um nome bacana para poder você chamar a atenção para o projeto, né? E a moda é a academia. Isso, a academia é uma coisa que todo mundo gosta, né? Mas a Academia da Saúde, ela tem a finalidade de trazer o servidor para a proximidade do departamento médico. O que a gente quer é que eles entendam que aquilo ali é um lugar para a gente produzir bem-estar. Não é para a gente produzir doença. Não é para a gente estar focado na doença. É para a gente estar focado na saúde. Né? Então, assim, é ciclo de palestra, é uma atividade interativa que a gente possa realizar junto, né, à mídia do tribunal. São projetos que a gente ainda está criando, né, que a gente possa trazer o servidor cada vez mais para perto do CMA, porque se o servidor estiver distanciado, a gente não consegue identificar qual é a ação positiva que a gente vai desenvolver. Então, essa coisa aí do link, do nome, né? É lógico que tem envolvimento com atividade física, com, né, recuperação, com RPG é uma coisa que hoje está em voga para botar o cara em pé, né? Estruturar a maneira dele sentar, dele se portar, como ele ir para o computador, alongamento, né? A gente ensinar de quanto em quanto tempo o servidor deve levantar, deve caminhar, deve se alongar, né? São coisas que, assim, a própria avaliação da nutrição do servidor, o que ele está comendo, o que ele deve comer, o que no dia a dia ele precisa, né? A própria psicologia entrando em uma atividade que possa minimizar o nível de estresse, né? O Marco tem um grupo lá de conflito de equipes, né? Que é uma coisa que também deve tá em voga nisso tudo, né? Perfeito. Como mediador, né? E aí, mudou um pouco a rotina de trabalho? Por exemplo, alguma coisa que vocês detectam nessa área de saúde, se o nível de estresse está muito alto em determinado departamento, tem como mudar um pouco? Vocês têm mudado um pouquinho a rotina de trabalho em função dessa demanda que vocês têm recebido? Nós já fizemos algumas ações nesse sentido. Em decorrência dessa avaliação que foi feita alguns anos atrás, nós fizemos, por exemplo, ciclos de palestras até em loco. Nós íamos até os setores,
até isso, para falar sobre técnicas anti-estresse, ou técnicas de redução do estresse. E já houve também intervenções mais até pontuais, com setores que tinham problemas mais graves disso. A gente propôs até mudanças em algumas rotinas, né? E isso foi bastante específico. Agora, o que eu acho importante também, eu já falei um pouco sobre isso da última vez que eu estive aqui no programa, mas acho importante frisar, que assim, esses projetos, eles se inserem, eles se inscrevem dentro de um movimento que já começou há algum tempo lá na coordenadoria, que é exatamente dentro desse espírito que o Rogério mencionou, quer dizer, da mudança de uma mentalidade focada na doença, quer dizer, focada no tratamento da doença, nas ações a posteriori, né? Para uma mentalidade mais, não só preventiva, mas eu diria até propositiva, positiva, né? E o termo que a gente costuma usar lá, até internamente, a gente espera que em algum momento isso possa ser até formalizado, mas a gente usa lá internamente assim, a nomenclatura dizendo o seguinte: nós somos um serviço de saúde e qualidade de vida. Então, isso que essas iniciativas todas da academia, tem que ser um nome atraente. Né? Isso. Então, essas iniciativas todas se inserem dentro disso, quer dizer, dessa mudança de perfil, de posicionamento do serviço para um serviço de promoção da qualidade de vida, mais do que um serviço meramente de ação de tratamento de saúde ou de atendimento de alguma outra coisa que aconteça no momento. Hoje em saúde se fala em humanização, né? Então o que a gente entende, né, é que o serviço tem que ser um serviço acolhedor, né? Fundamental. Tem que promover a humanização, né? A gente sabe que a gente tem N problemas, a gente tem N dificuldades, como todo serviço, né? Mas a intenção do serviço médico hoje, pelo menos na minha visão e na visão das pessoas que estão me acompanhando nessa caminhada, é que a coordenadoria tem que ter um foco voltado para o coração do servidor, né? Para o interior do servidor, para o problema vivenciado por ele, e a gente transformar isso em ações benéficas não só para o servidor, mas para toda a casa. Perfeito. Né? Reabilitação oral, o que é esse projeto? Pois é, assim, a gente tem um serviço, né, de odontologia, né, muito bem estruturado, muito bem aparelhado, né? Então, assim, a gente lança essa coisa da reabilitação oral na tentativa de buscar uma demanda maior. Que a gente ainda tem uma demanda, né, que assim pode aumentar, né, pelo número de profissionais e a qualidade dos profissionais que a gente tem profissionais de extrema qualidade dentro do serviço e que a gente vê que a casa subutiliza um pouco aquele serviço, né? Ele poderia ser mais utilizado. Então essa ação é uma medida para a gente trazer um público, né, para poder fazer uma identificação dos problemas que a gente tenha na cavidade oral, né, para produzir um projeto de reabilitação nesses funcionários que têm o serviço e muitas vezes não utilizam. A gente entende que às vezes você acompanha muitos anos com um mesmo profissional, né, que você tem confiança naquele profissional, mas a gente pretende ter uma mudança nisso tudo, né, e trazer essa proximidade do servidor ao serviço, que às vezes a gente tem uma demanda, né, que poderia estar maior, né, e ela não é alcançada por uma baixa na procura, né? A gente sabe que essa coisa de você ter um profissional fora, às vezes há muitos anos, é importante, mas que você tem um serviço lá, né, gratuito oferecido aos servidores. Sei lá, uma limpeza, algo mais tranquilo, uma coisa mais, uma revisão mais periódica. Isso, que assim, né? Você pode buscar o seu dentista uma vez por ano, né? Mas você pode ir no departamento médico fazer uma limpeza de 6 em 6 meses, fazer uma revisão bucal, ver se tem algum dente com algum problema. Mesmo que ele não queira fazer o tratamento com a gente, mas a gente tem condição de avaliar e orientar.
né, que aquilo ali, às vezes, um dente pode provocar um foco de infecção, produzir uma doença à distância, sem ele mesmo estar sabendo que aquilo ali está acontecendo. Uma gengivite, ou uma cárie aberta, um canal que esteja sendo produzido ali, por umas coisas simples que poderia estar sendo resolvido ali mesmo. Saúde muitas vezes começa pela boca. Começa pela boca. Sem dúvida, com né? certeza. E uma coisa muito importante que eu vejo que está sendo feita lá é essa comunicação, né? O fluxo de informações, porque por tudo que os senhores estão me dizendo, é importante que todo mundo tenha ciência disso, que todo mundo, que haja uma aderência nessas campanhas e só a comunicação pode fazer isso acontecer. Por isso que a gente vem aqui. Ah, com certeza. Nós já tivemos uma campanha, ações voltadas para o câncer de próstata e mama. E mama. Você veja, nessas questões, a informação é fundamental. Né? No que diz respeito, por exemplo, à quebra de determinados preconceitos, que pesam sobre... Não há outro caminho senão informação maciça, conscientização, mobilização. Não há outro caminho, não tem mágica. É só através disso. A gente abriu um grupo, né, que já está 2 anos, o grupo de reabilitação financeira, 1 ano. Financeira já tem mais de 3 anos. A gente abriu um grupo de reabilitação financeira. Né? Então, você imagina, o que isso tem a ver, né, com o departamento médico? Né? Na visão da gente, né, se você está mal das suas finanças, você tem um gerador de estresse grande e isso pode provocar doença. Né? Então, a gente, né, mandou alguns profissionais para treinamento e hoje, né, esse grupo já está se tornando um programa e ele está sendo, né, estendido. Gerando frutos. Né? Gerando frutos. Né? E o mais importante é que hoje se fez um convênio entre o Rio Previdência, que foi onde eles fizeram o treinamento, junto com a Escola de Contas, né? Isso se tornou uma matéria própria da Escola de Contas, isso vai ser estendido para todos os jurisdicionados do Estado. Né? Olha. Então, quer dizer, hoje, os jurisdicionados, que são os municípios que o Estado toma conta, eles vão poder, né, usufruir desse grupo de reabilitação financeira. Né? Que eu acredito que se a procura for grande, né, como a gente espera que seja, né, porque quem não precisa hoje entender sobre a sua finança, quem não precisa aprender como conduzir o seu dinheiro, em que movimentar, o que comprar, o que é objeto de prazer, o que é objeto de necessidade. Compulsão, né? Isso. Né? Você trabalhar o interior do outro, né, para não ter gastos desnecessários e utilizar mal o seu dinheiro. Né, e botar em risco a sua família e a sua saúde. Perfeito. Doutores, sucesso nos projetos. Parabéns por essa visão tão geral, né, tão holística do ser humano. Acho que isso é importante em toda empresa. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.